Segunda Crônicas, capítulo 7, a palavra de Deus. Nós vamos ler 3 versículos. Glória a Deus, que diz assim, o 1, o 2 e o 3. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Levanta a palavra do Senhor para o alto. Pede para Deus falar contigo aí. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, eis aqui a tua palavra santa, a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira. Senhor, importa que eu diminua, o Senhor cresça, porque sem ti nada eu posso fazer, Senhor. Senhor, venha falar conosco, fala, papai, porque a tua igreja ouve em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. O tema da mensagem de hoje é impactados pela glória. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a glória de Deus. Nós vemos aqui a história da construção do templo de Salomão, a qual foi construída em 960 a.C. aproximadamente, que Deus ele colocou no desejo, no coração de Davi, para que Davi sentisse a vontade de fazer uma habitação para Deus. Davi vendo, olhando os outros povos, vendo que os outros povos todos tinham templos para adorar os seus deuses, Davi disse, por que não o nosso Deus, que é o único Deus que existe, ele não pode ter um templo para habitar no meio de nós? Mas aquele desejo foi um desejo que veio do coração de Deus para o coração de Davi. Inclusive foi tão certo isso, que Deus deu até um mapa, como teria que ser construído aquele templo para Davi. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus levantou o profeta e foi até Davi para dizer, ei Davi, você é homem de guerra, suas mãos têm muito sangue, porém não é você que irá edificar esse templo para mim. Quem irá edificar esse templo para mim será o seu sucessor, será Salomão, o seu filho. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, mesmo sendo líder, mesmo ele entendendo que aquele desejo que ele tinha no coração era um desejo que tanto ele queria fazer, que Deus tinha dado ali uma confirmação, até mesmo com um mapa, para que ele construísse o templo. Logo depois Deus usou um profeta para chegar até Davi e para dizer, olha Davi, Deus manda dizer que não é você que vai fazer o templo. Deus me chama a atenção aqui nessa mensagem, primeiramente, que nós vemos que Davi, mesmo sendo um homem que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha contato direto com Deus, ele deu ouvido à voz de um profeta. Ele ouviu a voz do profeta e foi obediente à voz do Senhor. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, muitos até líderes religiosos que têm uma certa posição, que eles muitas vezes dizem, se Deus tiver que falar comigo, Deus tem que falar comigo pessoalmente. Eu não ouço profeta, eu não vou ouvir ninguém trazendo profecia e nem revelação, não. Se Deus tiver que falar, Deus tem que falar comigo. E menospreza aqueles pequenininhos, menospreza aqueles que Deus usa pela misericórdia, e muitas vezes a consequência de não ouvir, da sua desobediência, é muito grande. Mas nós vemos que Davi, mesmo ele sendo um homem que tinha intimidade com Deus, quando Deus levantou Natã, levantou o profeta para falar com ele, ele deu ouvido à voz do profeta, e ele disse, ok, se Deus disse que não sou eu, então eu vou preparar o meu filho Salomão, para que ele venha edificar esse templo para o meu Deus. Quem era Salomão? Salomão foi o segundo filho de Betseba, porque o primeiro morreu. O segundo filho de Betseba que veio depois ali do filho ali, do adultério de Davi. Salomão nasceu numa família numerosa e ele agora foi escolhido por Deus para edificar e reinar ali em Israel, sendo sucessor de seu pai. Ele precisava edificar aquele templo. E quando foi dado a ele essa responsabilidade,
quando seu pai veio a falecer. Antes disso, seu pai entregou o mapa para ele, e demorou aproximadamente 7 anos para que o templo fosse construído. E na hora que o templo ele terminou, estava pronto, ali a aprovação de Deus logo em seguida veio. Como é que a aprovação de Deus veio? Depois que estava tudo pronto, a aprovação de Deus veio através do fogo e da glória de Deus que se manifestou no templo. Então Deus muitas vezes se manifesta em fogo, se manifesta em glória, porque Ele é Deus. Ele se manifesta como um bem entender. Ele é soberano. No deserto Ele se manifestou de dia numa coluna de fogo ali, à noite numa coluna de fogo, e de dia uma coluna de nuvem para proteger o seu povo ali do sol escaldante, e à noite ali uma coluna de fogo para aquecer no frio ali também do deserto, para guardar o seu povo. Várias vezes na Bíblia Sagrada nós vemos que Deus se manifestou com fogo, e a glória de Deus, irmãos, é algo sobrenatural. Será que nós conseguimos conhecer verdadeiramente o que é a glória de Deus? Será que eu e você nós sabemos o que realmente é essa glória? Mas o que eu quero abordar nessa noite simplesmente é o que fez a glória de Deus ser derramada sobre o templo. O que precisou ser feito para que a glória se manifestasse no meio do povo ali de Israel, depois que o templo estava pronto? A primeira coisa que eu vejo que precisou ser feito, precisou Deus estar no controle daquela obra. Deus que estava no controle, era algo que Deus estava no coração de Deus, que Deus passou ali para Davi, Davi passou ao seu filho, e Deus queria que aquele templo fosse construído, e primeiramente Deus escolheu um homem, Salomão. Primeira coisa, Deus está no controle. Quando Deus está no controle, é Ele que escolhe. Muitas vezes tem pessoas que acham que são escolhidos de Deus, mas na realidade são escolhidos pelos homens. São escolhidos simplesmente por causa da amizade, da influência que tem, da família que tem, e às vezes não são chamados, não são escolhidos por Deus. Mas Salomão foi escolhido por Deus. Deus escolheu Salomão para que ele executasse aquela obra. Foi a primeira coisa que eu vejo aqui, Deus no controle. E quando Deus está no controle, irmão, a glória de Deus se manifesta. Segunda coisa que eu vejo aqui, a obediência. Nós vemos aqui Davi entregando ali para Salomão o mapa do templo, dizendo: olha, Deus quer que seja dessa maneira. Deus quer que o templo seja dessa espessura, dessa largura, dessa altura. O templo tem que estar da maneira que Deus Ele quer. É da maneira que Deus Ele está mandando fazer, porque se você não fizer da maneira que Deus está mandando, Deus Ele não vai aprovar essa obra. Coisa linda é quando o homem é obediente a Deus, irmãos. Coisa linda é quando Deus manda o homem fazer, e ele pega e ele faz, e ele não tem dúvida que é Deus que mandou fazer. E nós vemos ali que Salomão fez da maneira que estava no mapa, servindo obediente ali ao Senhor. Foi a segunda coisa que precisou ter para que a glória de Deus descesse. Primeiro, a vontade de Deus. Segundo, a obediência do homem, que foi a obediência de Salomão, de ter feito da maneira que Deus quis o templo. A terceira coisa que eu vejo também, que foi necessário para que houvesse a manifestação da glória, precisou ter comunhão e união entre o povo. O povo estava unido, estava em comunhão, eles contribuíram voluntariamente com o coração íntegro e se alegravam ali com tudo que estava sendo feito para o Senhor. O povo estava alegre, o povo estava união, comunhão, não havia divisão, não havia disse-me-diz, não queria um ser melhor que o outro, não. Todos estavam numa só fé, numa só fiação, num só propósito: a casa de Deus ser edificada. E coisa linda é quando há comunhão entre os irmãos, quando há união entre os irmãos. Deus Ele se agrada. Deus Ele não opera no meio da divisão. Deus Ele não opera no meio da discórdia, no meio da contenda. A Bíblia diz que um reino dividido ele não subsiste. Deus jamais vai operar e vai derramar sua glória num lugar onde Ele não vê comunhão, onde não há comunhão entre os irmãos. E eu vejo aqui que havia comunhão entre eles estavam alegres, porque eles viam que o líder daquele tempo, que era Salomão, o que ele estava fazendo não era nada para poder os seus próprios interesses, não era nada que ele estava fazendo para massagear o seu ego, ele estava fazendo para a glória de Deus. E por isso que o povo estava contribuindo voluntariamente, porque o povo viu que aquele propósito era para o nome do Senhor ser glorificado.
E coisa linda é quando o homem entende isso. Coisa linda é quando o homem tem um líder que ele olha e vê que aquele líder, o que ele está fazendo é para a glória de Deus. Mas muitas vezes o povo endurece o coração quando vê o líder fazendo algo simplesmente por causa da ostentação, simplesmente para se aparecer, simplesmente para poder realizar os seus caprichos, os seus desejos, que às vezes ele acha que o desejo é o desejo de Deus, mas não, na realidade é o desejo do homem. Muitas vezes Deus ele pode colocar o desejo no coração, mas aí Deus fala: ei, esse desejo eu coloquei, mas não é você que vai fazer. Mas aí às vezes o líder fala: não, eu sou o líder, quem tem que fazer sou eu não vou passar isso, não vou dar essa glória para outra pessoa, eu tenho que fazer, e nada dá certo. Esse é o terceiro ponto. Para Deus derramar a sua glória, precisa haver comunhão, precisa haver união. A terceira coisa que o Senhor me faz saber também, que é necessário para que Deus ele derrame a sua glória, é a liturgia, é a ordem, é a organização do culto. Nós vemos que naquele tempo, a ordem do culto foi estabelecida por Salomão. Cada um estava na sua posição. Os levitas estavam na sua posição, os sacerdotes estavam ali do lado do altar para oferecer os sacrifícios. Eles estavam todos de pé, na posição a qual Deus chamou a cada um deles. Lá não tinha sacerdote que não queria ser sacerdote. Lá não tinha evangelista, ou quem sabe não tinha alguém numa posição que não era o que ele queria ter. Todos estavam na posição a qual Deus chamou. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas em posição, que ele tem até mesmo um cargo eclesiástico, mas ele está ali, mas nós vemos que ele não tem vocação nenhuma para exercer. Ele não tem vocação, ele pode até mesmo ter aquela posição, porque por causa da influência, por causa da amizade, tem aquela posição, aquele cargo simplesmente porque fazia parte de uma família, ou simplesmente estava ali exercendo uma função, uma posição, porque ali tinha uma amizade muito grande, mas ali não tem vocação nenhuma. E aí Deus ele não vai operar, Deus não vai manifestar a sua glória enquanto não tiver pessoas na sua posição, pessoas vocacionadas, pessoas escolhidas por Deus, chamadas por Deus para poder exercer o ministério sacerdotal. Nós vemos ali que houve adoração a Deus, nós vemos ali que houve um sacrifício agradável ao Senhor, que os sacerdotes estavam oferecendo a Deus tudo em união. Houve a oração a Deus, houve um culto racional, houve um culto inteligível, houve um culto ali para verdadeiramente adorar e engrandecer o nome de Deus. Lá eles não estavam fazendo para que o homem viesse a aparecer, lá não tinha teologia humanista, onde o homem era o centro, ali o centro da adoração era Deus. Lá não tinha outro foco, o foco era adorar a Deus. Hoje em dia nós temos visto muitas vezes o homem aparecendo mais do que Deus. É a teologia humanista, o homem quer aparecer mais do que Deus. Aquilo que João diz, que eu diminua e o Senhor cresça, parece que mudou. Parece que hoje eles dizem assim, que o Senhor diminua e que eu cresça, eu tenho que aparecer. E o que nós precisamos fazer, irmãos, para que nós possamos ver a glória de Deus, além desses 4 tópicos que nós lemos? Se nós formos ler aqui em 2 Crônicas 7,14, um pouquinho mais adiante, é um versículo muito conhecido, mas que responde essa pergunta. Deus dizendo dessa maneira: se o meu povo, ele não disse um outro povo, ele disse o meu povo, que me se chama pelo meu nome, ele se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eis aqui, no próprio versículo, Deus falando com Salomão: olha, Salomão, eu derramei a minha glória. O povo ficou impactado, olharam a glória de Deus descendo ali sobre o templo. Os sacerdotes, nem os sacerdotes poderiam entrar por causa do tamanho da glória, da imensidão da glória que foi derramada ali. E aí Deus falou com Salomão: Salomão, a glória desceu. A glória desceu porque estava tudo em ordem. Porém, para a glória permanecer, para que essa glória não venha a ser uma glória transitória, Salomão, diga para o meu povo que eles precisam se humilhar. Se esse povo se chama pelo meu nome, se humilhar,
Diga para eles que para essa glória não apagar, para não ser transitória, eu preciso que eles venham se humilhar, para que eles venham saber que eu sou o único Deus, que eu sou o Senhor. Eu preciso encontrar corações quebrantados e contritos. Quando se fala em humilhar, nós se lembramos o que? Em descer na olaria, pôr a cara no pó, reconhecer as nossas fraquezas, saber que nós somos totalmente dependentes de Deus. Que nada que nós fazemos sem Ele, nós podemos fazer. E que a sua misericórdia dura para sempre. Porque tudo foi feito por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Então olha, para a glória ficar acesa, para a glória não ser transitória como foi no tempo de Moisés, para a glória estar manifesta no tempo, precisa haver humilhação. Segunda coisa que precisa haver, olha, se meu povo se humilhar e orar, precisa haver oração. Quando falamos em oração, oração significa conversa, significa relacionamento. Deus está dizendo, ei, o meu povo tem que se relacionar comigo, o meu povo tem que orar, eu preciso ouvir o clamor, a oração do meu povo, eu preciso estar próximo, preciso que eu encontrar no coração deles o desejo de eles me terem por perto. Precisa ter oração, porque quando nós oramos, nós entramos numa esfera sobrenatural. Quando nós oramos, o homem que ora e tem comunhão com Deus, ele consegue ver aquilo que o homem natural não consegue ver. Ele consegue sentir aquilo que o homem natural não consegue sentir. Ele sente a presença do Espírito, a glória de Deus manifesta, e ele sente aquela presença gloriosa em sua vida quando ele ora, quando ele se aproxima mais de Deus. E Deus está dizendo, ei, para minha glória permanecer, precisa ter oração. De calabás, te que o monde que alabacai. Nós vemos que teve também outra coisa que o Senhor falou, aquele que orar e buscar a minha face. O Senhor está dizendo, ei, o povo tem que buscar a minha face continuamente. Nós vemos a Bíblia Sagrada dizendo, ei, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vocês irão me buscar, mas vocês só irão me encontrar se vocês me buscar de todo o vosso coração. Qual o motivo de você ter buscado a Deus? Nós vemos hoje pessoas buscando a Deus só por interesse. Nós vemos pessoas somente buscando a Deus porque almeja de Deus alguma coisa. Porque quer uma porta de emprego, quer uma vida financeira melhor, quer a sua vida ali emocional, né? Um casamento. Está buscando de Deus algo. Não está buscando de Deus de todo o coração, pelo que Ele é. Estão buscando a Deus pelo que Ele pode proporcionar. E o Senhor está dizendo, ei, desse jeito eu não quero. Para a glória permanecer acesa, eu quero pessoas que me busquem em espírito e em verdade. Pessoas que me busquem de todo o coração, porque aquele que me busca, ele irá me encontrar. Porque a Bíblia diz, pedi, dai-se-vos-á, buscais e encontrareis. Se buscarmos de todo o coração, nós encontraremos ao Senhor, teremos um relacionamento com Ele. Só busca quem tem prazer de estar na presença do Senhor. Só busca quem tem desejo das coisas do céu. O Senhor está dizendo, ei, não adianta me buscar para poder adquirir coisas dessa terra, não, porque tudo dessa terra é vaidade, tudo vai passar. Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E tudo que você precisar aqui, Deus Ele vai suprir. Mas precisamos buscar primeiro o reino dos céus. Deus está dizendo, ei, para minha glória permanecer acesa, permanecer aí, o meu povo precisa continuar me buscando de todo o coração, me adorando em espírito e em verdade, me adorando pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar para eles. Aleluia. Nós vemos também Deus falando aqui, ei, para poder a chama ficar acesa da minha glória, o meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Para se converter antes da conversão ao arrependimento. Deus está dizendo, ei, o povo precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Precisa se arrepender das suas más obras, de tudo que tem feito, que tem me desagradado. O povo precisa se arrepender de coração, porque um arrependimento verdadeiro gera uma conversão genuína. Quando as pessoas se arrependem de coração, há uma conversão, elas não praticam mais. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas são caminhos que os levarão para a morte. Uns estão andando por esses caminhos porque não querem se arrepender.
Quando a pessoa se arrepende, ela se converte, há uma mudança de mente, há uma metanoia, há uma mudança, uma transformação de caráter. A pessoa, enquanto todo mundo está indo para a direita, caminhando para a morte, ele olha, há uma conversão, dizendo: não, esse caminho está errado, esse caminho é de escuridão, esse caminho vai me levar para a morte. Pode toda a minha família estar indo para lá, pode todos os meus amigos estar indo para lá, mas o caminho certo é do lado de lá, do lado esquerdo, porque lá está a luz. Jesus está aqui, então ele dá a volta, e não, independente de quantas pessoas estão caminhando para lá, ele vai para o caminho certo. Ele vai para o caminho de luz, ele se arrepende, a mudança, ele vai se despojar do velho homem, da velha criatura, e a partir daquele momento ele vai começar a viver em novidade de vida. Se nós fizermos tudo isso, se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, para alcançarmos a glória de Deus, porque a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai dizer que hoje, nós, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é uma casa, é o templo do Espírito Santo. E o Senhor diz que ainda que se esse templo for destruído, o Senhor tem um edifício, uma morada para nós lá no céu, um corpo glorificado para cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E dentro desse templo a glória precisa estar acesa. E como é que a glória vai ficar acesa? Se nós obedecermos esses critérios. Levítico capítulo 6, versículo 13 diz: enquanto tivesse lenha no altar, o fogo não se apagaria. O fogo tem que estar aceso, precisa ter lenha toda manhã. No altar do nosso coração, da nossa vida, para a glória estar acesa, para a glória estar manifesta, para nós refletirmos a glória de Deus para as outras pessoas, para que as pessoas venham ver que verdadeiramente somos discípulos de Jesus, que eles possam ver Cristo em nós. Essa glória precisa estar acesa, e o fogo precisa estar aceso, ele não pode apagar. Precisamos se humilhar cada dia mais, orar cada dia mais, buscar cada dia mais, se arrepender e se humilhar e se converter cada dia mais. Aí essa glória vai permanecer acesa. Salomão disse para o povo: olha, Deus derramou a glória, porque fizemos tudo o que Ele mandou. Agora, se não permanecermos, se não se humilharmos, se não orarmos, se não buscarmos, se não se convertermos, essa glória ela vai se esvair. Como se esvaiu no rosto de Moisés. Moisés descia do monte, com o rosto ali tinha que pôr um véu, as pessoas não conseguiam ver o brilho da glória sobre o rosto dele. Porém, Paulo vai nos dizer que essa glória era uma glória transitória, ela passava, com o tempo a glória desaparecia. Mas nós não, nós precisamos manter essa glória acesa. Precisamos manter essa glória acesa. No altar, a Bíblia vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Isso foi uma ordem que Deus deu para o povo, deu para os sacerdotes: olha, não deixa o fogo do altar se apagar. E ali os sacerdotes, ouvindo isso, toda manhã ia lá, trocava lenha, colocava lenha nova, orava, buscava a Deus, adorava, mas chegou um tempo que eles pararam de fazer. E sabe o que aconteceu? O fogo se apagou. O fogo do altar se apagou. A glória foi-se. E o Senhor hoje está nos dizendo e nos ensinando. Nós lutamos tanto para buscar essa presença, dessa glória, a presença do Espírito Santo. Lutamos tanto para realmente ser a habitação de Deus, para o Espírito de Deus habitar em nós. Mas o Senhor está dizendo: ei, não adianta somente ter a glória e o Espírito de Deus habitar em você. Ele precisa permanecer em você. A glória precisa permanecer acesa, para que venha a resplandecer na tua vida o brilho do Espírito Santo. Que esse brilho venha a resplandecer em meio a esse mundo de trevas. E as pessoas venham olhar e venham saber que você é diferente. Venham olhar e venham saber: e essa mulher é diferente, esse irmão é diferente, ele tem algo diferente, nada mais é do que o brilho da glória de Deus.
E às vezes nós vamos ser perseguidos, afrontados, caluniados, muitas vezes até perseguidos, presos. Jesus diz, por causa dessa glória, por causa desse brilho. Mas o Senhor Jesus está dizendo, ei, quando isso acontecer, quando te perseguirem por amor do meu nome, quando te humilharem por amor do meu nome, quando te prenderem por amor do meu nome, alegrai-vos. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão na terra, quando fores perseguidos por amor do meu nome. Alegrai-vos, porque muitos não vão gostar desse brilho que há na tua vida, muitos não vão concordar com esse brilho, vai incomodar muitas pessoas esse brilho, mas o Senhor está dizendo, ei, continue lutando para que esse brilho venha estar aceso, para que essa glória venha estar acesa sobre a tua vida. Guarda essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo de Deus venha continuar falando mais ao seu coração, que você venha nessa noite, a partir de hoje, saber que o Senhor, Ele quer simplesmente que nós buscamos Ele, em espírito e em verdade. Ele quer que nós venhamos buscar sim o fogo, a glória dEle sobre a nossa vida, mas esse fogo, essa glória jamais irá descer, se não tiver tudo conforme a vontade dEle. Tem muitas pessoas aí buscando a glória e menosprezando a presença. Ah, eu quero ver a glória, mas menospreza a presença. Não há glória sem presença. Só há glória se houver a presença de Deus. Se não houver a presença de Deus, não há glória. A glória não é manifesta. Então que nós vamos buscar a presença de Deus cada dia mais. E nós vamos se encher cada dia mais. Que o nosso vaso venha transbordar em azeite cada dia mais. E aí sim essa glória será acesa e manifesta sobre as nossas vidas. Aí precisaremos simplesmente mantê-la acesa. Por quê? Porque naquele dia, o dia que as trombetas soar, o Senhor vai ouvir e vai ver aqueles que estão com a lamparina acesa. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos receber um corpo de glória. Vamos receber um corpo glorificado. E estaremos com o Senhor para passar a eternidade com Cristo na glória. Para aqueles que permanecerem fiéis, permanecerem com as suas lamparinas acesas. Que Deus abençoe as vossas vidas.